muitas coisas penetrando na igreja, desejam, por isso mandam falar. Não importa se alguém está julgando, o problema é retrado, e ele manda entregar. Uma das coisas da política dos públicos, homens ricos e corruptos, ocupando levar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, mas como fariseus estão brincando de pastor. E no trabalho não estão levando a sério, pensando em mistério, é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando, e quem sofre é o Senhor. O inimigo lançar os seus modelos, o corte de cabelos, nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, a suspeita não faz mal. E quando falo, dizem que sou quadrado, chegam todos ultrapassados, sem futuro natural. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas, na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal, muitos dormem, afinal, não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, outros irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não tiver pelas mãos, e calar a sua voz e mandar a provação, vai da metade a negar a sua fé, muitos crentes vão até blasfemar a salvação. Porém aqueles que guardaram deste mundo vão sentir gozo profundo na glória da Senhor. Se alistam para a guerra, os países que confiam no fuzil, os jovens salvos criando suas bíblias, anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência dá espaço sideral, as nações se despertando cada dia, a disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para além, os que nós confirmamos bem. Levantai os olhos para além, os que nós confirmamos bem. As estações estão mudando em seus climas, e na época de chuva, quando chegar, Deus apoia, Deus aplana, Deus ablana. Ninguém mais se compreende neste mundo, só se fala em batalha nuclear, só se fala em política e dinheiro. Enquanto a humanidade quer chegar, levantar os olhos para além. Nós confirmamos
falando o mundo inteiro. Anões estão chegando em Clorox. O terror tomou conta desse mundo. O comunismo já começa a dominar. Mas contra filhos, irmãos contra irmãos. Se nós deixarmos na terra principal, levantamos nossos olhos para o alto. Nosso Cristo logo vai aparecer. Levantai os olhos para além. Se nós continuamos vamos ver. Levantai os olhos para além. Se nós continuamos vamos ver. Estação de igreja em nosso país será glorioso e maravilhoso e muito feliz. Pois Jesus nos disse: se creres, a glória de Deus. Os irmãos amados, fiquem preparados para subir ao céu. Ao fechar a porta, o Jesus abriu. E a igreja querida será redimida no povo. Pois aquela chama nunca se apagou, nem se apagará. Uma porta aberta, toda liberta, poderá entrar. Passando, vai se aproximando momentos finais. Se não triunfaram até o presente, não triunfam mais. O nosso inimigo, que já foi vencido, perdeu o troféu. Essa história encerra ao chegarmos à terra que mana leite e mel. Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. E o que Deus fará ao nosso coração, não nos omitiremos de escrever na nossa mensagem. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. O atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Nós só vamos até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias na terra com uma palavra original. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio, nem um cedilha. Somos porta-voz de Deus na terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu a grande necessidade de levantar na terra mais um dos seus atalaias com uma palavra original. O ponto base das nossas mensagens, ou da mensagem de um atalaia de Deus, é as Escrituras Sagradas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus 10, 40 e 41, João 13,
19 e 20, Apocalipse 22, 16 e Lucas 10, 16. Ouve, ó habitantes da terra, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: quem vos ouvir, a mim está me ouvindo, e quem vos rejeitar, a mim está me rejeitando, e rejeitando aquele que me enviou. Estas santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, estas santas palavras não perdeu a sua validade, ela tem a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Então estas mensagens, ou estas mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse, ele está dizendo hoje para todos que estiverem recebendo uma mensagem de um atalaia de Deus. Todos que rejeitarem a mensagem de um atalaia de Deus aqui na terra, está rejeitando a Deus e a sua santa palavra. Jesus Cristo foi muito claro e objetivo quando ele disse: quem rejeitar os meus enviados está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. O atalaia do século XXI lamenta porque a maioria dos irmãos que recebem as mensagens do irmão Ferreira, o atalaia de Deus, que estão gravadas em CDs, os irmãos recebem com muito prazer, mas não têm prazer de escutar as nossas mensagens, que estão gravadas em CDs. Agora, eu descobri o porquê os irmãos não escutam as nossas mensagens. Só tem um motivo para os irmãos não escutarem as nossas mensagens, ou as mensagens do irmão Ferreira. E o motivo é porque não dão crédito às mensagens do irmão Ferreira. Se os irmãos ao menos imaginassem quem dá inspiração ao irmão Ferreira para escrever estas mensagens, os irmãos, quando recebessem uma mensagem do irmão Ferreira, tinham prazer em escutar a mensagem do irmão Ferreira. Irmãos, Deus não limitou o seu Espírito somente para os profetas do passado. Tudo que é inspirado pelo Espírito de Cristo tem a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Para cada época Deus tem um profeta para levantar na terra. Então aprove a Deus levantar na terra, no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus profetas com a palavra original. Como aprove Deus revelar para o seu profeta. Deus achou graça no irmão Ferreira para lhe dar o dom de escrever mensagens em papel e depois gravar em CDs. Deus nos colocou na torre de vigia e diz para o irmão Ferreira: o que você veio ouvir da minha parte, não se omita de escrever em papel e grave em CDs. Entregue as mensagens para os habitantes da terra. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Dá o meu recado através das tuas mensagens escritas e gravadas em CDs. Quem ouvir as tuas mensagens está ouvindo a mim. Quem rejeitar as tuas mensagens está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Os irmãos não pensem que é um pretexto que o irmão Ferreira está inventando para os irmãos ouvirem as minhas mensagens. O irmão Ferreira está dizendo o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10, 40 e 41, Lucas 10, 16, João 3, 19 e 20 e Apocalipse 22, 16. Estas tantas palavras do Senhor Jesus Cristo não se limitam somente para os seus discípulos que estavam presentes no tempo que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Estas santas palavras do Senhor Jesus Cristo têm a mesma validade hoje no século XXI, terceiro milênio. Quem rejeitar um profeta que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, está desprezando a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e ao profeta de Deus. O profeta do século XXI ainda está no anonimato, porque Deus tem um tempo determinado para que o mundo inteiro conheça o profeta do século XXI. Os poucos irmãos que têm recebido as mensagens do profeta do século XXI não estão dando crédito às mensagens do profeta do século XXI. Muitas vezes o profeta do século XXI quer entristecer porque os irmãos não dão crédito às mensagens. O Espírito Santo nos consola dizendo para o profeta do século XXI: não se entristeça com a rejeição que estão dando às tuas mensagens. O mesmo que está acontecendo com você, aconteceu com os profetas do passado. Um dia eles vão saber que eu levantei um profeta no meio deles e eles não receberam como profeta. Antes rejeitaram o profeta, zombaram do profeta, xingaram o profeta, chamando o profeta de Deus de falso profeta. Os religiosos da terra querem que Deus levante profeta no meio deles, que sejam homens de posição que tenham lideranças ou ministério no meio deles. Como Deus é sábio e não está levantando profeta no meio deles, no meio dos religiosos da terra, que sejam homens
que têm lideranças ou ministério, os religiosos não dão crédito ao profeta que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio. Porque o profeta não lidera nenhuma religião aqui na terra. E nem tem nenhum ministério dado pelos homens religiosos da terra. Por isso, a maioria dos religiosos da terra não aceitam o profeta que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio. Os religiosos da terra são muito vulneráveis para serem incrédulos. Veja o caso dos discípulos de Jesus Cristo. Veja, o Senhor Jesus Cristo dizia todos os dias para os seus discípulos que ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Os discípulos viram tudo o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Isso na sexta-feira tardinha. Todos foram para suas casas após a morte de Jesus Cristo. Nenhum dos discípulos se lembravam que Jesus dizia que ao terceiro dia ressuscitaria, porque a incredulidade tomava lugar nos seus corações. Veja os relatos de Lucas 24, 1 a 53. No domingo pela manhã foram repreendidos pelo anjo de Deus, quando disse para os que tinham ido visitar Jesus no túmulo. O anjo disse para todos os visitantes: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Lembrai-vos de que ele vos disse para vocês que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Ele disse tudo isso quando ainda estava com vocês na Galileia. Por que vocês ainda estão buscando ele entre os mortos? Ele já ressuscitou, como ele mesmo disse quando estava com vocês na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Depois das palavras do anjo, foi que eles viram e se lembraram das santas palavras que Jesus tinha dito quando ainda estava com eles na Galileia. Depois que ouviram a exortação do anjo do Senhor, voltaram para suas casas e foram contar para os outros o que tinham ouvido da boca do anjo de Deus. Os que tinham ido pela manhã cedo ao sepulcro eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que tinham ido com elas ao sepulcro. Estas mulheres foram relatar tudo o que tinham visto e ouvido do anjo de Deus. Contaram tudo para os apóstolos. Mesmo assim, os apóstolos ainda ficaram pensando que aquelas mulheres estavam delirando e não lhe deram crédito. Veja como é difícil para uma pessoa quando tem dúvidas do que alguém está dizendo. Pedro não creu nas palavras das mulheres de que Jesus estava vivo e não estava mais no sepulcro. Pedro levantou-se depressa e foi correndo ao sepulcro. Chegando no sepulcro, não encontrou a pedra na boca do sepulcro, porque o anjo de Deus tinha tirado a pedra da boca do sepulcro. Pedro, chegando, entrou para dentro do sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e voltou-se admirado e reconhecendo a sua incredulidade por não ter dado crédito ao que as mulheres tinham dito que Jesus tinha já ressuscitado. Talvez neste percurso do sepulcro até chegar na casa que os irmãos estavam, Pedro tenha meditado muito sobre as palavras que Jesus tinha dito quando ainda estava com eles na Galileia. Esta incredulidade dos discípulos se repete hoje nos religiosos da terra. Tem passado de geração para geração e ainda hoje, no século XXI, está alojado nos corações de muitos religiosos da terra, para não dar crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divina. O que aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus Cristo está acontecendo com muitos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus manda o seu anjo para revelar a incredulidade do povo religioso da terra. O povo rejeita e zomba do mensageiro de Deus na terra. Prosseguindo a nossa meditação no capítulo 24 de Lucas, Jesus já ressuscitado vai para a Galileia para ver os discípulos. Vai no caminho em uma estrada que dava acesso a uma aldeia chamada Emaús. Jesus, andando com destino à Galileia, acompanha dois discípulos que iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias e sobre Jesus, que eles pensavam que fosse ele que fosse remir a Israel. De repente, Jesus acompanha os dois discípulos na estrada de Emaús. Quando Jesus se aproxima dos dois discípulos, pergunta: o que é que vocês tanto discutem pelo caminho? Os dois discípulos foram explicar para Jesus o que eles iam comentando pelo caminho. Vejam o segredo da revelação de Deus. O quanto a incredulidade
impede de Deus se revelar para uma pessoa aqui na terra? A incredulidade daqueles dois discípulos era tão grande que não reconheceram que o homem que falava com eles na estrada que dava acesso a Emaús era o próprio Jesus Cristo. Então Jesus pergunta para aqueles dois discípulos: o que foi que aconteceu recentemente neste lugar? Os dois discípulos responderam para o homem que conversava com eles. Um dos discípulos disse: tu é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? Jesus pergunta para os discípulos: o que foi que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Eles disseram: esteve no nosso meio um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos líderes religiosos e as nossas autoridades políticas entregaram este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré para ser crucificado como um malfeitor entre dois ladrões. Nós esperávamos que fosse ele que tivesse vindo para remir a Israel, mas hoje já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Verdade é que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois elas foram até o sepulcro hoje de madrugada e, chegando lá, não acharam o corpo do homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizia para elas que ele não estava mais ali no sepulcro, tinha já ressuscitado, assim como ele mesmo dizia quando ainda estava com eles na Galileia. Alguns que estavam conosco foram também ao sepulcro e confirmaram tudo o que as mulheres tinham dito. E Jesus de Nazaré não estava mais no sepulcro, não viram ele mais no sepulcro. Depois que Jesus ouviu todo aquele relato dos dois discípulos, agora Jesus olha para os dois discípulos e diz: ó nécio e tardio de coração para crer nas Escrituras e em tudo o que os profetas disseram, porventura não importava que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção que ia passar adiante para mais longe. Os discípulos disseram para Jesus, não que eles soubessem que o homem que andava com eles era o Senhor Jesus, mas disseram para o homem que ia conversando com eles. Os dois discípulos disseram, já é muito tarde, o dia já declina e está anoitecendo, fica conosco esta noite e de manhã bem cedo tu segue o teu caminho. Então o homem, que eles não sabiam que era Jesus de Nazaré, entrou na casa deles e ficou com eles. Convidaram o homem para fazer a refeição com eles. Estando eles sentados para fazer a refeição, como eles tinham o costume de, antes da refeição, fazer uma oração, pedindo a Deus para abençoar o pão, pediram ao homem para fazer uma oração para Deus abençoar o pão. Jesus fez a oração a Deus. Depois da oração, partiu o pão e deu para eles comerem. Até aquele momento eles estavam de olhos fechados, para não conhecerem que o homem que estava com eles na mesa era o seu divino mestre, Jesus de Nazaré. Quando Jesus orou pelo pão e quando partia o pão, Deus abriu os olhos deles para reconhecerem que o homem que estava com eles era o Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado dentre os mortos, como ele mesmo dizia quando ainda estava com eles na Galileia, que ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Quando os olhos deles se abriu, Jesus desapareceu da vista deles. Agora ficaram olhando um para o outro e começaram a sentir o peso da incredulidade deles próprios. Começaram a se lembrar das palavras que o homem dizia para eles no caminho. Quando aquele homem falava conosco no caminho, os nossos corações se abrasavam quando pelo caminho ele nos falava dos profetas, de Moisés e de tudo o que está escrito a respeito dele nas Escrituras Sagradas. Agora os dois discípulos não tinham mais dúvidas de que as mulheres tinham dito, o que as mulheres tinham dito realmente era verdadeiro. Jesus tinha ressuscitado e estava vivo no meio deles. Terminaram de fazer a refeição e se levantaram e voltaram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, encontraram os 11 reunidos, todos que estavam com eles. Achavam-se reunidos os quais diziam realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois discípulos relataram para os que estavam reunidos em Jerusalém tudo o que tinha acontecido com eles na estrada de Emaús.
e como eles reconheceram a Jesus ao partir do pão. Enquanto eles ainda comentavam tudo isso, o próprio Jesus se apresenta no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Como eles estavam reunidos de portas fechadas, com medo dos líderes religiosos e das autoridades políticas, ficaram espantados como aquele homem tinha entrado ali, as portas estando fechadas. Eles pensavam: não é Jesus, porque se fosse Jesus, ele teria nos chamados para nós abrir a porta para ele entrar. Jesus, vendo toda aquela perturbação dos apóstolos e dos seus discípulos, disse: por que estas perturbações? E por que surgem tantas dúvidas em vossos corações ao meu respeito? Sou eu mesmo, não tenham medo. Vocês não estão vendo um espírito. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Peguem nas minhas mãos e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Para vocês não terem dúvidas, vejam as minhas mãos e os meus pés. Veja a chaga das minhas mãos e dos meus pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria e admirados, não tiravam o olhar de Jesus, o seu divino mestre. Jesus perguntou para eles: tende alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e Jesus comeu na vista deles. Agora Jesus exorta os seus apóstolos e discípulos e diz para eles: vocês precisam tirar todas as vossas dúvidas dos vossos corações. São estas as mesmas palavras que eu disse para vocês quando ainda estava com vocês na Galileia. Que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Agora Jesus abre a mente dos discípulos para compreender as escrituras sagradas. Como foi difícil para os apóstolos compreenderem as escrituras sagradas. Assim, depois de tantas explicações, eles ainda continuavam de coração duro para compreender as escrituras sagradas. Então, amado ouvinte, notem bem uma coisa, que só existe um que pode abrir a mente dos homens da terra para compreender as escrituras sagradas nos seus originais. Veja com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja João 14, 26. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, somente ele podia abrir o entendimento dos homens para compreender as escrituras sagradas nos seus originais. O Senhor Jesus Cristo fez uma promessa com todos os habitantes da terra, que depois da sua partida para o seu país celestial, ele mandaria o Espírito Santo para eles se lembrarem de tudo o que ele tinha dito quando esteve com eles nesta baixa terra. Então, naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo esteve com os seus discípulos, ele mesmo abriu o entendimento de todos aqueles que estavam com ele, para eles compreenderem as escrituras sagradas nos seus originais. Agora todos de entendimentos abertos para compreender as escrituras sagradas nos seus originais, o Senhor Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: assim estava escrito que o Cristo padecesse mais nas mãos dos religiosos da terra, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados cometidos na ignorância religiosa, e que a partir daquele dia todas as nações, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, todos que estão aqui presentes são testemunhas oculares de tudo o que aconteceu com o Filho do Homem na terra. Eu vos enviarei o Espírito Santo quando eu chegar no reino de meu Pai. Fiquem em Jerusalém esperando a promessa que vem do Pai. Fiquem aguardando, só saiam para dar testemunho da minha palavra quando vocês forem revestidos com o poder do alto. Jesus, depois de ter dado as instruções para os seus discípulos, disse: vamos até Betânia comigo, que eu vou abençoar vocês. Foram todos para Betânia com Jesus. Chegando em Betânia, Jesus levanta as suas mãos para os céus para abençoar os seus discípulos, e enquanto abençoava, foi elevado para os céus. Voltaram para Jerusalém com grande alegria, todos de olhos abertos para compreender as escrituras sagradas nos seus originais. Veja as últimas palavras proferidas por Jesus Cristo quando esteve aqui nesta baixa terra, na sua primeira vinda. Veja Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 14 a 20, Lucas 24, 46 a 51, João 21, 14 a 23, Atos capítulo 1, versículo 1 a 8.
São estas as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, com os seus seguidores aqui nesta baixa terra. Poucos dias depois da subida de Jesus Cristo para os céus, de onde ele tinha vindo, e voltou para os céus, mandou a promessa a qual ele tinha feito com os seus discípulos. Somente João teve a capacidade de narrar nos evangelhos a grande promessa do Espírito Santo. João chamou de Consolador. É este o Consolador que nos consola quando somos desprezados por causa da palavra que Deus nos revela dos céus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Jesus censurou muitas vezes os seus discípulos por causa das suas incredulidades, por não dar crédito às Escrituras Sagradas. Quem tem o Espírito de Cristo hoje no século XXI, pode ver que a incredulidade dos religiosos do século XXI não se pode nem se comparar com a incredulidade dos discípulos de Jesus Cristo naquele tempo. Mais de 90% dos religiosos do século XXI estão de olhos fechados como os discípulos que andaram com Jesus na estrada de Emaús. Hoje, no século XXI, a dureza de coração dos religiosos da terra é muito maior do que a dos discípulos que andaram com Jesus Cristo na estrada de Emaús. Jesus disse para aqueles discípulos, honécio e tardo de coração para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Um profeta de Deus é o seu porta-voz na terra. Quem não crê no porta-voz de Deus vai dar crédito a quem aqui na terra? O profeta Jeremias escreveu muitas profecias. Para terminar suas profecias, ele escreveu um livro que tem como título Lamentação de Jeremias. No seu primeiro livro, ele exorta as lideranças religiosas do seu tempo. Como foram poucos os religiosos que deram crédito às suas mensagens, ele escreve um segundo livro, lamentando a incredulidade dos religiosos do seu tempo. Esta incredulidade dos povos religiosos passa de nação para nação. Veja Jeremias capítulo 25, versículo 32 a 36. A incredulidade é um mal terrível. Este mal vem de geração em geração e vai até a consumação dos séculos. O irmão Ferreira já escreveu mais de 180 mensagens, exortando o povo da terra para que haja um despertamento no povo religioso da terra. Porque a incredulidade do povo religioso da terra não está fazendo muita diferença do tempo dos profetas antigos. O povo religioso desprezava os profetas que Deus levantava na terra. Para cada época, Deus tinha um profeta para levantar na terra. Deus nunca levantou um profeta na terra quando o povo da terra estavam lhe obedecendo na terra. Quando Deus levantava o seu profeta na terra, era para revelar a incredulidade do povo da terra. Os primeiros a se desviarem da santa palavra de Deus na terra eram os líderes religiosos. Como o povo da terra tem uma tendência para obedecerem aos seus líderes, então os líderes se desviaram da palavra de Deus e o povo também se desviaram da palavra de Deus na terra. Deus, olhando dos céus aquelas incredulidades dos líderes religiosos, servindo a deuses que não têm nenhum poder na terra, Deus levantava o seu profeta na terra, no meio do povo religioso da terra, com uma palavra: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nenhum profeta de Deus falava de si mesmo, nem da sua própria vontade. Os profetas estavam prontos para ouvirem a voz de Deus, e o que Deus lhe mandasse fazer, os seus profetas faziam. Quem conhece aquela profecia do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31? Será que aqueles líderes religiosos estavam obedecendo a palavra de Deus no tempo do profeta Ezequiel? Que utilidade tinha a mensagem de Ezequiel para aqueles líderes religiosos e para os seus fiéis? Para os líderes religiosos e para os seus fiéis, não tinha nenhuma utilidade a mensagem do profeta Ezequiel. O profeta só tinha utilidade para Deus, porque o profeta era um porta-voz de Deus na terra. Então, o que o povo ouvissem ou não, o profeta de Deus continuava dando o recado de Deus para o povo religioso do seu tempo. O profeta lamentou diante de Deus: Senhor, eles não vão dar ouvido à minha mensagem. Deus disse para o seu profeta: o que eles ouçam ou deixem de ouvir, o que eles decretam ou não as tuas mensagens, faça o que eu estou te mandando fazer. Um dia eles vão saber que esteve no meio deles um profeta de Deus, avisando para eles o grande perigo que eles estavam correndo na terra por se desviarem da palavra de Deus e ainda zombar
dos profetas que Deus levantava como seu porta-voz na terra. Será que se Deus levantar um profeta no século XXI, terceiro milênio, os líderes religiosos e os seus fiéis vão dar crédito ao profeta do século XXI, terceiro milênio? O Espírito Santo não mente e ele nos revela que se Deus levantar um profeta no século XXI, no terceiro milênio, os líderes religiosos e seus fiéis não vão dar crédito ao profeta do século XXI. Então, amado ouvinte, Deus não vai levantar o seu profeta no século XXI, terceiro milênio? Deus já levantou o seu profeta no século XXI, terceiro milênio, na terra. Então, no ano de 2001, Deus, pela sua infinita misericórdia, levantou o seu profeta no século XXI, terceiro milênio, como seu porta-voz na terra. Nós sabemos que são poucos líderes religiosos e seus fiéis que vão dar crédito ao profeta que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio. No ano de 2001, Deus levantou o seu profeta para revelar segredo dos céus, para ser revelado para todos os habitantes da terra. Todos os profetas que Deus levantou no passado, Deus deu o dom de escrever mensagens de exortação para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Os profetas escreviam as mensagens, ou que os líderes e os seus fiéis ouvissem ou não, o profeta ficava limpo do sangue daquele povo. Os profetas de Deus, quando entregavam uma mensagem, eles já estavam limpos do sangue daqueles que recebiam a sua mensagem, ou que eles ouvissem ou deixassem de ouvir. Quando um profeta de Deus entrega uma mensagem, tem duas testemunhas como aquela pessoa recebeu a mensagem do atalaia de Deus. E aquelas mesmas testemunhas que Moisés tomava diante do povo de Deus. Veja Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 20, Deuteronômio 4, 1 a 26. Moisés tomou como testemunha contra o povo que ele ouvia a palavra de Deus pela sua boca. Moisés tomou como testemunha o céu e a terra, que estava dando o recado de Deus para o povo da terra. Se o povo não quisesse obedecer, ele estaria limpo do sangue daquele povo que ouviam a sua mensagem escrita. Deus chamava Moisés para um lugar secreto para revelar a mensagem. Então Moisés escrevia a mensagem e vinha ler para o povo ouvir. Uns obedeciam, outros não obedeciam, mas o servo de Deus dava o recado que Deus tinha mandado ele dar para o povo. Moisés tinha tanta confiança no que ele falava para o povo, que ele dizia para o povo: inclinai os vossos ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as minhas palavras, a palavra da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, e destilhe a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus, Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Moisés olha para aquele povo e vê a desobediência do povo. Moisés disse para o povo: vocês estão se corrompendo contra Deus e contra a sua santa palavra. Vocês não são filhos, isso é uma mancha. Geração perversa, é assim que vocês estão recompensando o Senhor? Povo louco e insensato. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e estabeleceu? Lembrai-vos dos dias passados, atenta para os anos de geração em geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles dirão as mesmas coisas. Amado ouvinte, quem está lembrado que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 24, 27, disse que quem primeiro falou sobre o que iria acontecer com Jesus foi Moisés. E depois os profetas falaram as mesmas coisas. Quando Moisés pregou para o povo do seu tempo que Deus iria levantar na terra um profeta semelhante a ele, e que todo o povo ouvisse a este profeta, veja Deuteronômio 18:15. Moisés talvez não soubesse de quem ele estava falando e sobre este profeta que era semelhante a ele. Este profeta que Moisés estava anunciando para o povo do seu tempo era o profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Confira no Evangelho as mesmas referências, João 1 e 45.
O povo do passado tinha um grande zelo pelas santas palavras que Moisés tinha pregado para o povo do seu tempo. O povo que temia a Deus e conhecia as Escrituras Sagradas nos seus originais, esperava um Salvador, que já era anunciado por Moisés e por todos os profetas. Vejam também, em Atos, capítulo 3, versículo 22, Pedro pregando para o povo do seu tempo, sobre o profeta Jesus Cristo de Nazaré. Pois Moisés disse: suscitai-vos ao Senhor vosso Deus um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que ele vos disser. Toda alma que não quiser ouvir a este profeta, Deus vai pedir conta naquele dia do juízo final. Porque quem vai julgar naquele dia é a palavra do profeta Jesus Cristo de Nazaré. Veja João 12, 44 a 50. Este profeta Jesus Cristo de Nazaré da Galileia é quem está levantando o profeta do século XXI, no terceiro milênio, para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos. Veja Apocalipse 22, 6 a 16 e Isaías 44, 26. Quem confirma as mensagens do profeta do século XXI, do terceiro milênio, é Deus e seu Filho Jesus Cristo. Deus diz em Isaías 44, 26, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Disse o anjo do Senhor, enviado para João em Apocalipse. Disse o anjo enviado pelo profeta Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Veja Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Esta é a mensagem de número 191 que Deus em Cristo revela para o seu profeta do século XXI, terceiro milênio. Nesta mensagem, o profeta do século XXI lamenta o grande desprezo que os irmãos estão dando às nossas mensagens. Os que desprezarem as mensagens do profeta do século XXI, se não se arrependerem enquanto é tempo, vão pagar um preço. Que preço, irmão Ferreira? Esses homens podem pagar? Só quem pode avaliar este preço é Deus. O preço é muito alto que os irmãos vão pagar por desprezar as mensagens do profeta do século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando o seu profeta do século XXI, terceiro milênio, para mostrar o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra, por não permanecerem na santa palavra de Deus. E quando Deus levanta um profeta na terra, o povo religioso desprezam as suas mensagens de exortação. Na história das Escrituras Sagradas, os líderes religiosos e seus fiéis nunca receberam com alegria os profetas de Deus, porque Deus nunca levantou um profeta na terra para passar a mão na cabeça de lideranças religiosas da terra. O profeta é um porta-voz de Deus na terra. Quem ouvir o porta-voz de Deus na terra está ouvindo a Deus na terra. Quem rejeitar o porta-voz de Deus na terra está rejeitando a Deus na terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Em todas as nossas mensagens nós lamentamos o grande desprezo que os irmãos dão às nossas mensagens. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os irmãos não sabiam, vão ficar sabendo agora. O inimigo das nossas almas tem muita raiva destas mensagens que o Atalaia escreve. As nossas mensagens não agradam ao nosso inimigo. Como o inimigo das nossas almas não gosta das nossas mensagens, ele não quer que ninguém aqui na terra escute uma das nossas mensagens. Está escrito que Judas traiu o seu divino mestre porque o inimigo tinha entrado no seu coração. É o que está acontecendo com muitos irmãos que estão recebendo as nossas mensagens. O inimigo se aproveita da fraqueza dos irmãos e coloca no coração dos irmãos para não ouvirem as nossas mensagens. Se os irmãos soubessem o carinho e o amor que o Atalaia de Deus tem pelos irmãos, quando os irmãos recebessem uma das nossas mensagens, mesmo que os irmãos não tivessem tempo para escutar as mensagens, os irmãos faziam o tempo para escutar as nossas mensagens. Irmãos, as Escrituras Sagradas são verdadeiras. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, abra a sua Bíblia, que Deus quer falar com você. Diga para Deus agora: fala, Senhor, teu servo ouve. Veja Isaías 44, 26, Lucas 10, 16, Mateus 10, 40 e 41, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16. Ninguém tenha dúvida
Quem deixar de ouvir a mensagem do irmão Ferreira está deixando de ouvir o profeta de Deus. Estamos limpos do sangue de quem ouvir a nossa mensagem e não der crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o porta-voz que Deus está levantando na terra para levar o recado de Deus para os habitantes da terra. Antes de tocar a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, nunca mais ninguém ouvirá a voz de um Atalaia de Deus na terra, porque Deus vai recolher os seus porta-voz aqui da terra para levar para o seu país celestial, aonde não tem mentira, nem falsidade e nem hipocrisia. Neste país só reina o amor, a paz e a harmonia. Neste país não tem religião para fazer prosélitos. Neste país só tem um rebanho e um pastor. Este rebanho e este pastor não aceitam outro pastor aqui na terra, porque o pastor da igreja de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e este poder e esta autoridade Deus só deu unicamente ao seu Filho Jesus Cristo. Veja Mateus 28, 18, João 10, 11 a 16. Então toda a autoridade nos céus e na terra para ser o pastor da igreja de Deus aqui na terra foi dado somente ao Senhor Jesus Cristo. Todos os homens, sem exceção, são todos mercenários. Quem crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas não tem dúvida da mensagem de um porta-voz de Deus na terra. Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, e registrou nos céus o seu ministério, que é Atalaia da última hora, de volta à palavra original. O porta-voz de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. O porta-voz de Deus só vai até onde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, nós paramos também. O porta-voz de Deus reconhece os homens que estão à frente das igrejas aqui na terra como lideranças e não como pastores. É lamentável de se dizer, mas é a realidade das escrituras sagradas. Não encontramos nas escrituras sagradas nenhum apoio para os homens titulados pastores aqui na terra, na igreja de Deus. Se é que o amado ouvinte crê nas escrituras sagradas como inspiração divina, leia Ezequiel 34, 1 a 31, João 10, 1 a 16. O porta-voz de Deus lamenta como é que os religiosos da terra deixam de crer nos profetas que Deus está levantando. Deixam de crer no próprio Filho de Deus para crer nos mercenários. O tema desta mensagem é lamentação de um Atalaia de Deus. Na realidade, é lamentável o que nós estamos vendo aqui na terra. As escrituras sagradas perdeu a validade para mais de 90% das religiões da terra. Hoje, no século XXI, terceiro milênio. Quem crê é um pequeno rebanho aqui na terra, como diz as escrituras, porque são inspiradas pelo Espírito Santo. Veja, Lamentação de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Ele disse, convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Esta é a mesma lamentação do porta-voz de Deus no século XXI, terceiro milênio. Que o mesmo Deus de Jeremias converta os nossos líderes religiosos no século XXI para ensinarem tudo o que está escrito nas escrituras sagradas como inspiração divina, porque a maioria dos nossos líderes religiosos do século XXI não crê mais nas escrituras sagradas como inspiração divina. O porta-voz de Deus lamenta como é que dentro de tão poucos anos as religiões se apostatarem das escrituras sagradas, estão vivendo dogmas e preceitos dos homens que lideram as religiões da terra. As escrituras sagradas perdeu a validade para mais de 90% das religiões da terra. Como porta-voz de Deus, podemos ver o mesmo que o Senhor Jesus Cristo viu no tempo em que ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 15, 6 a 20. Os dogmas e os preceitos dos homens que lideram as religiões da terra está contaminando a face da terra com doutrinas e preceitos dos homens religiosos, que invalidam as escrituras sagradas para seguirem os seus próprios preceitos doutrinários nas suas religiões aqui na terra. Quem quiser ver o retrato ao vivo e a cor das religiões do século XXI, leia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22, carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 25, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Esta é a realidade das religiões do século XXI, terceiro milênio. Agora só quem pode ver esta realidade dentro das religiões da terra é um Atalaia de Deus. Por quê? Um Atalaia de Deus não se apostata das escrituras sagradas para dar crédito aos dogmas religiosos da terra, criado por homens
que invalidaram as escrituras sagradas para seguirem os seus próprios preceitos doutrinários. Cada religião tem uma doutrina que se opõe a outra religião. Nenhuma religião concorda com a doutrina da outra religião. Aquelas mesmas religiões que tinha no tempo de João, no Apocalipse, tem hoje no século XXI, terceiro milênio. Veja em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aquelas 7 igrejas da Ásia no tempo de João, já estava representando todas as igrejas da face da terra, de geração em geração e até a consumação dos séculos, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Qual dos irmãos e ouvintes já meditaram naquelas 7 igrejas do Apocalipse? O Apocalipse é reconhecido pelos cristãos de revelação de Jesus Cristo para o seu servo João. Revelação é um segredo que Deus não revela a qualquer pessoa aqui na terra. O primeiro passo que uma pessoa tem que dar para Deus revelar os seus segredos é ser fiel a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. E crer nas escrituras sagradas como inspiração divina. Qual é a validade que está tendo as escrituras sagradas nas igrejas do século XXI, terceiro milênio? O Senhor Jesus Cristo mandou João escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Cada carta era endereçada a uma igreja, ao líder daquela igreja, o qual era reconhecido como o anjo da igreja. O mesmo Jesus Cristo que falou com João no Apocalipse para escrever as 7 cartas para as igrejas da Ásia, está revelando para o irmão Ferreira 191 mensagens para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Lamentamos a rejeição que os irmãos estão dando às nossas mensagens. Estamos limpos do sangue dos irmãos que ouviram as nossas mensagens e não deram crédito. Somos a atalaia de Deus na terra, dando o recado de Deus para os habitantes da terra. O que os habitantes da terra acreditem ou não, o recado de Deus está sendo dado. O recado que Deus manda dar para os habitantes da terra está sendo dado. O porta-voz está dando o recado de Deus para os habitantes da terra através das suas mensagens escritas e gravadas em CDs. De geração em geração, Deus tem levantado seus porta-voz na terra para falar o que Deus manda falar. O que Deus mandava os seus porta-voz falar, eles falavam. O que o povo ouvissem ou não. O porta-voz de Deus dava o recado de Deus através das suas mensagens escritas. Como para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra, Deus já tinha planejado e já estava na sua agenda, no século XXI, terceiro milênio, iria levantar na terra mais um dos seus porta-voz na terra, para mostrar para os habitantes da terra o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra, se não se converterem dos seus maus caminhos, enquanto é tempo. Porque Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu a terra como ele viu nos dias de Noé. A terra está como contaminada, corrompida, como nos dias de Noé. E os habitantes da terra não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse, quando ele esteve aqui nesta baixa terra, que como foi nos dias de Noé, será a sua vinda. E se nós olharmos para os dias de Noé e olharmos para o século XXI, terceiro milênio, não está fazendo muita diferença dos dias de Noé para o século XXI, terceiro milênio. A corrupção nos habitantes da terra é a mesma como no tempo de Noé. Estamos vivendo no século XXI aqueles mesmos dias que estava vivendo o profeta Oséias no seu tempo. Veja Oséias capítulo 4, versículo 1 a 12. Esta mensagem do porta-voz de Deus não foi só para o povo do seu tempo. Esta mensagem do porta-voz de Deus tem a sua validade de geração em geração e vai até a consumação dos séculos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, meditem no capítulo 4 de Oséias e vejam se está fazendo alguma diferença do tempo do profeta Oséias para os dias atuais do século XXI, terceiro milênio. Os habitantes da terra não pararam um pouco para meditar nas escrituras sagradas. Que o mesmo Deus do tempo dos profetas Oséias é o mesmo Deus do século XXI, terceiro milênio. Deus não mudou e as suas misericórdias duram para sempre. Deus nunca fez surpresa para os habitantes da terra. É como disse o porta-voz de Deus no seu tempo. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3 e 7. Deus está levantando
o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, com uma mensagem de lamentação, lamentando a incredulidade dos habitantes da terra, e principalmente nas religiões da terra. Os religiosos da terra não estão preocupados em se prepararem para o grande dia que se aproxima e está tão perto. Pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito em Mateus 24 e Mateus 25, a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Não é mais tempo dos habitantes da terra andarem preocupados com um reino terreno. É tempo dos habitantes da terra andarem preocupados com um reino celestial. É tempo de dar ouvido à santa palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. É tempo de dar ouvido aos porta-voz de Deus aqui na terra. É tempo de ouvir as mensagens do porta-voz de Deus que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio. Não é em vão que Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio. A maioria dos habitantes da terra não dão crédito àquelas santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui nesta baixa terra. Que foram as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 10:16, Mateus 10:40, 41, João 3:19 e 20. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, estas palavras do Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras. Quem rejeitar as mensagens de um porta-voz de Deus aqui na terra, está rejeitando a Deus na terra. Quem ouvir as mensagens de um porta-voz de Deus na terra, está ouvindo a Deus na terra. Quem receber o porta-voz de Deus, está recebendo a Deus. Quem zombar de um porta-voz de Deus, está zombando de Deus, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem disse estas santas palavras foi um homem que nunca se achou engano na sua boca, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja 1 João 5, 18 a 21, 1 Pedro 2, 21 a 25. É lamentável, mas de 90% dos religiosos da terra tirarem a honra do nosso pastor divino para darem aos mercenários. É lamentável de se ver hoje no século XXI, no terceiro milênio, os líderes religiosos da terra não concordarem com as santas palavras do nosso divino mestre e pastor celestial, que está escrito em João 10, 1 a 16. Deus manda perguntar para os religiosos da terra: quem está com a verdade? É o meu filho Jesus Cristo, que disse que os homens não são pastores e sim mercenários? Ou é os homens que dizem que não são mercenários, mas sim são pastores? Deus coloca os religiosos da terra hoje no vale da decisão e pergunta: quem é o verdadeiro pastor da minha igreja na terra? É o meu filho Jesus Cristo ou é os mercenários? De qual lado vocês religiosos da terra querem ficar no juízo final? À direita ou à esquerda do meu filho no juízo final? Qual é melhor para os religiosos da terra? É confiar no meu filho como pastor ou é confiar nos homens como pastores? Deus quer ouvir dos religiosos da terra uma resposta. A partir de hoje, com quem vocês vão ficar? Com o bom pastor ou com os pastores? Diz Deus para os líderes religiosos da terra: Vocês estão querendo ser igual a Deus na terra? Eu só constituí um pastor na terra, e o nome deste pastor é Jesus Cristo, o meu filho amado. Eu não darei a minha glória de pastor para homem nenhum aqui na terra. Se o meu filho disse que na minha igreja na terra é um só rebanho e um só pastor, e eu vejo a terra contaminada de pastores e de rebanhos e pastores sem a minha aprovação na terra, eu não darei a honra nem apoio aos homens intitulados pastores na terra. Ouçam o que o Espírito Santo diz para as lideranças religiosas da terra, que se dizem ser pastores nas igrejas da terra. Veja João 10, 1 a 16, João 11, 50 a 52. Deus pergunta para os líderes religiosos e para os seus fiéis. Os fiéis dos pastores, que Deus pergunta. Não é para os fiéis do Senhor Jesus Cristo. Eis a pergunta de Deus: qual é o nome do pastor que deu a vida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel? Qual é o nome do pastor que veio congregar em um só corpo o povo que andavam perdidos como ovelhas que não tinham pastores? Todos os habitantes da terra sabem o nome deste pastor. O nome do verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas perdidas da casa de Israel é o Senhor Jesus Cristo,
o Rei Celestial. Não há outro igual. É lamentável se ver milhares e milhares de homens na terra querendo ser igual ao Filho de Deus na terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus para os religiosos da terra através do seu porta-voz na terra. Deus em Cristo seja hoje eternamente louvado. Amém.